Vamos lá, meninos. Então, continuando a interpretação do boletim da Covid-19, agora atividade número 2, nós vamos fazer uma leitura de tabela e construção de gráficos. Então, novamente, tanto para os alunos lá da EJA, da Escola Coronel, quanto para os alunos da Escola Terezinha, tá? Então, o que seria a proposta dessa atividade? Então, nós vamos acompanhar dia a dia, ou alguns dias, o número de casos positivos no nosso município, e aí nós vamos montar uma tabela e construir o gráfico com esses valores, tá? Então vamos lá? A tabela ela já veio pronta. Observe a tabela a seguir com as informações de casos confirmados em nosso município. Eu não peguei dia após dia, porque senão ficaria uma tabela muito longa. Então eu peguei de 2 ou 3 dias ou quando tinha um número de aumento significativo de casos, tá? Então vamos trazer nossa tabelinha aqui para vocês. Então, aqui tem a tabela. Aqui tá difícil de ler, mas aqui então tem a data. E aqui o total de casos confirmados. Essa tabelinha a gente vai usar bastante, tá? Então vamos interpretar essa tabela. Então, o primeiro caso que foi detectado no nosso município foi no dia 14 de abril. Então, 14 de abril, o município detectou o primeiro caso. Uma semana depois, no dia 21 de abril, nós já tínhamos 3 casos notificados positivos. No dia 22 aumentou para 5, no dia 27 aumentou para 7. Aí passaram-se algumas semanas com poucas notificações. Aí no dia 7 de maio, 9 casos confirmados. No dia 11 de maio, 12, 14 de maio, 15, 17 de maio, 17. Vocês veem que aqui aumentou 2, aumentou 2, aumentou 2, aumentou 3, então um número constante. Então o que a gente fala? Que o nosso gráfico estava começando a subir de uma maneira mais constante, tá? Aqui foi para 20, aumentou 3. Aqui já deu um pulo, de 20 foi para 27 em 3 dias. Então aqui o nosso gráfico já dá uma disparada, tá? Aí de 27 para 33 aumentou 6, 35 aumentou 2, 41 aumentou 6. Aí no dia 31 de maio foi para 50, aumentou 9, então continua subindo. 60, 65, 69, 72, 79, 80, 82, 92. Aqui acho que foi o número de casos que teve uma maior repercussão, que foram 13 casos no único dia. Tinham sido 10 casos aqui, aí aqui 5 e aqui 4, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar esses dados que estão nessa tabela e eu vou colocar no meu gráfico, tá? Então, o meu gráfico ele tem o menor caso aqui, que é o número 1, e o maior caso aqui, que é 119, então no dia 14 de junho. Quem imprimiu a atividade, eu deixei embaixo do meu gráfico alguns dias que não aparecem aqui. Então eu vou usar essa tabelinha, esse gráfico que eu tinha deixado para vocês, tá? E aí a gente vai usar valores aproximados para aquele dia, perfeito? Vamos lá, então, então vou deixar esse aqui de lado por enquanto, porque a gente vai precisar. Então, observando aqui. Então vamos lá, use a tabela, use uma folha de sulfite e reproduza o eixo abaixo em seu caderno. Então todo gráfico tem um eixo horizontal e um eixo vertical. Então o meu eixo vertical aqui, tá colocando o número de casos positivos, então a quantidade de casos positivos. E o meu eixo vertical aqui, então tá as datas. Beleza? Então o que eu vou fazer? Vou começar aqui, O primeiro que aparece aqui é dia 14 de abril. Dia 14 de abril, um caso. Então, aqui o meu no dia 9 eu não vou colocar nada, no dia 14 eu vou colocar um pontinho aqui. Por quê? Porque tá perto do zero. Então, praticamente não é nada, um pontinho, tá? Então, se aqui seria 20, metade seria 10, metade seria 5, estaria aqui. Dia 19 de abril. Dia 19 de abril não tem na minha tabelinha. Então, na minha tabelinha tem dia 21 de abril que foram 3 casos. Então, eu vou subir um pouquinho aqui. Como se fossem 3, tá? O próximo, dia 22 de abril, 5 casos. Então, vamos lá. Dia 22 de abril, mais ou menos aqui, 5 casos. É 27 de abril,
27 de abril, 7 casos. Então, vou colocar aqui dia 29 de abril, 7 casos. Na realidade, eu estou indo um pouco além, né? 7 de maio, 9 casos. Então, 7 de maio está mais ou menos aqui, 9 casos. Tá vendo? É uma curva que está bem estável. Aí, ó, 11 de maio, 12 casos. 11 de maio está mais ou menos aqui, 12 casos. 14 de maio, 15 casos. 14 de maio aqui, 15 casos, mais ou menos aqui. 17 de maio, 17 casos. Então, 17 de maio, 17, tá chegando no 20, tá vendo, ó? 18 de maio, 20 casos. Então, ó, 18. Então, 18 eu vou colocar no 19 aqui. Então, 20 casos, tá? Então, ó, olha como a minha curva, ela tá subindo, tá? Agora, vamos aqui, ó, pro dia 21 de maio, 27 casos. Então, 21 de maio tá mais ou menos aqui, 27 casos, ó, aqui assim. 25 de maio, 33 casos. Então, vamos lá, 25 de maio, 33. 40, 30 tá aqui, acho que é mais ou menos aqui, né? 33. 26 de maio, 35 casos. Então, tá chegando ali perto do 40. Aí, 29 de maio, 41 casos. Então, 29 de maio aqui certinho, passou um pouquinho do 40. Então, agora minha curva já começou, ó, subir. Olha que interessante, ó. Tava indo mais ou menos estável, de repente, começou a subir. Agora, junho. Ah, não, ainda tem 31 de maio, já foi para 50 casos. Ó, 31 de maio tá mais ou menos aqui. 50 casos. 1º de junho, 60 casos. Ó, o 1º de junho já subiu para 60 casos. 2 de junho, 65. Mais ou menos aqui. 3 de junho, 69. Ó, o 3 de junho já tá bem aqui, no meio. 4 de junho, 72. 72 tá mais ou menos aqui perto ainda, né? Que ali é 80. 5 de junho, 79, já perto do 80, no dia 5 de junho aqui, ó. Pertinho do 80. Aí no dia 6 de junho chegou nos 80 casos. Então, dia 6 aqui já tá no 80. Dia 7. Eu vou pular dia 7, que tava no 82, ou pro dia 9. Ó, dia 9 já foi para 92. Então, dia 9 tá mais ou menos aqui no meio, ó. Já pulou aqui pro 90. 92. Dia 10, 105. Dia 10, ó, tá mais ou menos aqui, ó, já passou do 100, chegou ali no 105, lá perto do dia 10. Dia 11, chegou no 110, então aqui no dia 11, ó, já tá na metade, 110. No dia 12, 115, no dia 12, ainda tá aqui, mais ou menos aqui ainda. E para finalizar no dia 14, 119. Então, dia 14, ó, ele já pulou aqui para os 119, quase 120. Então, a gente percebe, ó, que nossa curva tá subindo. Então, ela começou devagar, de repente deu um pico, provavelmente ela vai continuar subindo mais um pouco para depois se estabilizar, tá? Então, ela subiu, vai subir mais um pouco para depois se estabilizar, tá joia? Então, teve aluno que eu vi que fez o gráfico... Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, acho que o lápis é melhor. Teve aluno que me mandou já a correção, que foi fazendo as colunas aqui. Foi fazendo as coluninhas aqui assim.
Aí, conforme a gente for fazendo, vocês vão perceber que vai ter um momento que uma coluna vai estar praticamente em cima da outra, tá? Então, ó, isso aqui a gente consegue verificar que a quantidade de casos do nosso município, assim como em todo o Brasil, ele está numa crescente ainda. Não estabilizou, tá? Não vou fazer todos não, é só para a gente entender. Então, que a nossa curva ainda está subindo, tá? Olha aqui que bacana, tá vendo? Ó? Aqui seria um gráfico sem o isolamento social. Já dispara de uma vez. Tá vendo? Aqui com isolamento social começa lento e aí vai subindo. Até que eu não tenho mais nenhum caso confirmado e a gente estabiliza, tá? Esse gráfico aqui, ele mostra casos diários, tá? Então, eu tenho um pico até chegar no máximo de casos diários, depois vai caindo. Esse nosso gráfico, ele não vai diminuir, por quê? Porque aqui são casos totais confirmados. Então, no total de casos confirmados, ele vai atingir um pico e vai estabilizar, tá joia? É bem interessante comparar. Se o nosso país, se a nossa cidade, o nosso estado não tivesse feito isolamento social, provavelmente isso daqui seria assim, ó. Tá? Teria alcançado um número muito maior de casos em muito menos tempo. Tá vendo? Ó, provavelmente aqui em maio eu já teria disparado esse número de casos. Então, interessante a gente fazer a comparação, tá? Ou até mais, pelo que a gente olha aqui, ó, se eu for realmente olhar essa curva aqui, vou colocar aqui embaixo só pra gente ver, ó, eu teria um pico aqui. Deixa eu fazer forte aqui que eu acho que vai conseguir pegar embaixo. Ó, aqui dá pra ver, eu teria um pico aqui, ó, muito maior, tá? Então, é a nível de comparação, tá? É uma construção que mostra o quanto o isolamento social é eficaz, tá? Então, aí vem uma pergunta aqui pra gente responder. Que conclusão é possível fazer sobre o achatamento da curva em nossa cidade? Então, a gente pode dizer que a nossa curva ainda está subindo. Então, podemos afirmar que ela já chegou ao topo? Ainda não. Por quê? Pois o número de casos continua aumentando. Tá joia? Agradeço muito vocês, tá? Por terem participado dessa aula. Façam uma fotografia dos gráficos de vocês. Manda para mim quem fez no caderno, tá? Interessante. Na próxima semana eu volto com essa tabela com os novos casos. Ó, aqui a gente fez esse dia 14 de junho. Eu vou fazer até o final de junho, comecinho de julho, pra gente já interpretar os dados futuros, tá joia? Para ver se já estão estabilizando os casos ou ainda não. Agradeço por enquanto, eu vou ficando por aqui. Desejo uma boa tarde para todos vocês.